Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos os diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá, um abraço a todos. Viva, Vítor. E o José António Silva. Viva, Zé Tó. Olá, tudo bem? Tudo bem, Zé Tó, obrigado. Hoje a nossa conversa vai se focar num tema que temos visto muito falado online, o de geração de código recorrendo à inteligência artificial. Sim, estamos a falar de programas que sozinhos criam programas e que estão muito perto, não é, de ser uma realidade. As implicações que esse tipo de tecnologia podem ter e as mais diferentes discussões sobre os termos da AI, desde os medos que as pessoas podem ter sobre computadores tomarem conta do mundo, às promessas que o AI já há muitos anos não tem feito, de nos libertar de todas as tarefas mundanas e nos podermos todos libertar para apreciar a vida, alimentar o intelecto humano e a criatividade. Vamos falar exatamente sobre isso. Será sobre isso então que vamos nos debruçar e que de certeza que não vão querer perder este episódio. Este ponto de partida, se calhar, nesta conversa de hoje, seria se calhar falarmos do Copilot, o recém-anunciado produto da GitHub, que se calhar também tem sido, para os nossos ouvintes, de uma forma ou de outra, já passou se calhar na vossa feed de notícias. É um novo produto que o GitHub está em Technical Preview e que permite basicamente que a comunidade de programadores tenha um AI Pair Programmer, um companheiro no seu desenvolvimento, que é uma inteligência artificial. O projeto é baseado no Codex Engine da OpenAI, descendente do infame GPT-3. Funciona quase como um code snippet, para quem está habituado a programar, mas para o qual nós não criamos os snippets. Começamos a escrever uma função pelo nome e pela assinatura do mesmo, de vez em quando até mesmo só o nome, quase como um autocomplete. O Copilot preenche o código do corpo dessa função. Suporta múltiplas linguagens, desde JavaScript, Python, TypeScript, Ruby, Go. Por enquanto funciona apenas num único IDE, no Visual Studio Code, e precisam de fazer um pedido de inscrição e entrar numa waiting list para conseguir fazer parte desta preview, enquanto está neste estado. Sendo este um dos temas que se calhar principais que estamos agora, hoje, online, a ver visibilidade e até mesmo a falar sobre as implicações desta tecnologia, e sendo o GitHub o gigante que é nesta área, pronto, acho que é justo começarmos exatamente a nossa conversa por este ponto. Se calhar lance já, e passo se calhar a palavra aqui ao Zé Tó, o que é que vocês acham, Vítor e Zé Tó, sobre este tipo de produtos e o que é que ele promete? E depois podemos falar sobre os outros produtos que já existem e que se calhar nunca tiveram tanta visibilidade como quando o GitHub fez isto, não é? Sim, também isto ainda não está completamente disponível, não é? Neste momento as pessoas estão à espera para serem aceitos no programa, mas de qualquer forma, por aquilo que vamos acompanhando, isto resolve um problema se calhar mais comum hoje em dia, que tem a ver com esta história de suportar várias linguagens, não é? O programador poliglota. E nós começamos a ter os projetos cada vez mais a usar tecnologias, linguagens de domínio, linguagens muito específicas para determinadas áreas, com exemplos muito bons, e nós queremos misturar as coisas ou queremos tirar partido daquilo e não temos tempo para ir fazer para ir aprender uma linguagem do início, não é? E as equipas com todos estes diferentes assets que estão a ser reunidos e a participar num projeto um bocadinho mais complexos, que envolvem outras áreas de engenharia, como os deployments, os testes, etc., é difícil nós tirarmos da cabeça automaticamente a sintaxe e exemplos. E, portanto, andamos muitas vezes à procura no Google, andamos à procura de outros exemplos para programar. E nestes casos, uma ferramenta deste género consegue-nos acelerar bastante o processo, porque, como tu estavas a dizer, às vezes olha para a assinatura do que é que estamos a tentar fazer, ou às vezes é o comentário, o que está escrito no comentário, já chega para o Copilot sugerir um pedaço de código. E isto não é bem o antigo IntelliSense, no sentido de nós estamos a fazer, a completar uma expressão e ele está a dar todos os métodos ou todas as propriedades, ou até hoje em dia já faz colocar primeiro aquelas que são mais comuns. Mais prováveis, exatamente. Aqui é um bocadinho mais do que isso, que ele vai logo até ao fim da função toda, escreve tudo. E aparecem coisas muito giras, aparecem coisas escritas. Eu estava a contar de um exemplo que era de diferença entre duas datas, que
a pessoa ficou completamente surpresa pelo resultado, porque não estava nada à espera de uma função daquelas. E aquilo era a forma que matematicamente calculava a diferença entre duas datas em JavaScript, era uma coisa tão simples como usar os ticks os milissegundos ou lá interno das datas, subtrair esses dois números e depois dividir por uma constante que era o número de ticks por dia. Portanto, a pessoa só queria saber o número de dias entre duas datas e aquela função realmente não usava nada de datas, usava apenas os ticks para chegar ao mesmo resultado muito mais rápido. Claro. E a primeira reação que teve foi isto não funciona, isto é impossível. E depois, com mais calma, olhou para aquilo e chegou à conclusão que realmente aquilo era uma solução até bastante criativa, muito interessante. E este tipo de surpresa, não é? E este tipo de soluções deste género é aquilo que se calhar vai ser mais impressionante neste tipo de ferramentas. Acho que não substitui o programador, longe disso. Ainda é preciso guiar, não é? Isto é quase como um carro com direção assistida e com ABS e com controle de tração. Continua a ser preciso um condutor que escolha o que é quer fazer com as coisas e até escolher os snippets, não é? Porque provavelmente uma coisa destas vão surgir 2, 3 opções em que a pessoa vai achar que aquilo não é bem o que está à procura e que o algoritmo se perdeu. E isto para coisas comuns, não é? Que as pessoas já estão à espera não estamos a falar de coisas completamente novas em que a máquina aí não tendo histórico, não é? Também não vai conseguir criar coisas completamente novas. Uhum. Mas é um bom ponto. Tu tens aqui vários pontos interessantes e este último que tu estás a levantar de a máquina até vai aprender com isto. Eu acho que isto é o típico problema de reinforcement learning, continuous improvement e continuous learning, porque quem usar e selecionou aquela opção, em vez das outras 5 se calhar que estavam lá disponíveis, vai ensinar o algoritmo. Quando isto ficar aberto, se calhar ainda mais rapidamente vamos ver o progresso deste tipo de tecnologia. E já vamos voltar à questão da sintaxe e a questão da aprendizagem, que acho que são bons pontos para nós voltarmos. Mas, Vítor, antes de começarmos a escavar ainda mais fundo, o que é que tu achas também deste tipo de tecnologia, tipo o Copilot, e potenciais que tu estás a ver nisto, a promessa, no fundo? Olha, eu antes de mais queria dizer que gosto muito do tema que nós hoje estamos aqui a discutir, a utilização de inteligência artificial no desenvolvimento de código, e acho que realmente coisas como o Copilot, assistentes de programação, são muito promissores. Estava há bocado a falar do IntelliSense. Bom, nós também temos o autocorretor no Word. Uhum. Às vezes também temos, por exemplo, às vezes é irritante, não é? Não sei se isso acontece quando queremos escrever uma coisa e irritantemente corrige-nos para outra coisa que não era exatamente aquela que nós queremos escrever. Mas o problema desse é que não é AI. Mas esse não é AI, essa é uma regra. Mas existe, para quem nos está a ouvir, já sugestões. Não sei se vocês têm isso ligado no vosso Word, mas eu já começo a escrever documentos e já faço tab e ele já me completa uma frase quase, ou pelo menos 2 palavras à frente. Eu já consigo escrever. Mas mesmo as regras são AI. Cuidado, mas enfim, não nem tudo é rede neuronal, mas também pode ser visto como AI. Mas enfim. Vítor, eu estou contigo. Dizer... O autocorrect, principalmente no telemóvel, no WhatsApp, tem criado situações muito... só depois de enviar é que eu me apercebo. Mas a verdade é que nós vivemos com os assistentes. E eu acho que uma coisa como o Copilot, não só outros produtos, o Copilot talvez por ser também promovido pelo OpenAI, tem tido realmente grande protagonismo. Mas o que eu queria também aqui dizer é que a utilização de inteligência artificial no desenvolvimento de código não fica-se pelos assistentes. Portanto, temos coisas que têm já mais antigas, vêm dos anos 80, nomeadamente com a programação genética, de otimização de algoritmos e de geração automática de algoritmos, em que o que na altura portanto, se chamava o automatic programming. Não é? Também a questão de alguns projetos, como por exemplo o tal de Deep Code, não é? Em que se utiliza código. Já não estamos a falar do assistente, não é? Mas estamos a falar de machine learning para gerar código, a partir de código que já foi gerado anteriormente. Portanto, eu acho que isto é bastante interessante. Existem vários flavors e agora, há aqui uma coisa que é curiosa, e também para lançar aqui alguma polémica, que é que, bom, e eu até posso dizer, vou lá, defendendo aqui a minha dama, porque até escrevi um livro sobre isso, sobre a parte da criatividade no sistema de informação, e se há coisa que é muito interessante no programador é precisamente a sua criatividade. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o programador, muitas vezes, consegue
ir buscar uma solução completamente fora do normal para resolver um problema. O caso que o Zé estava a falar dos tics é um bom exemplo disso. Portanto, às vezes a solução... O programador é um criativo. Aliás, isso é uma das coisas que nós gostamos imenso de trabalhar na informática, é sermos criativos. Bom, isso é a coisa que garantidamente nós não temos aqui nestas ferramentas. Estes assistentes, sejam os otimizadores de código e de algoritmo, sejam os geradores de algoritmo, sejam os geradores de código, o que nós não temos é a criatividade. E fica aqui para abrir aqui o debate. Aqui a ideia da criatividade versus o programador e o programador de inteligência artificial. Eu vou pegar, vou morder o bicho. e vou dizer, eu acho que isto são ferramentas. Falaste por exemplo, no Deep Code. São ferramentas de análise, tipicamente com base em análise estática de código, que depois podem ou não servir para gerar outro código. E de vez em quando código melhor. Falaste nos algoritmos genéticos. Os algoritmos genéticos são puros algoritmos de otimização. Encontrar uma solução ainda melhor do que a solução que está cá, fazendo variar um conjunto de parâmetros. Pode ser uma linha de código, pode ser um parâmetro de entrada de uma função, há aqui várias maneiras, tem várias aplicações. Eu acho que hoje em dia as redes neuronais foi ampliar esta ferramenta. E o que eu sinto quando olho para o Copilot é um bocado o que eu vi também no Visual Studio a nascer. O Zé estava a falar do IntelliSense. O IntelliSense é uma ferramenta... Eu não sei programar sem IntelliSense. E lembro-me do Zé a falar da questão da sintaxe. E lembro-me de alguma... Fizeste-me lembrar já agora, Zé, assim um bocado... Fui buscar... Fizeste-me andar para trás no tempo um bom bocado. Para algumas entrevistas que eu tinha, quando estava no início, em algumas empresas, não preciso dizer o nome, mas mesmo no início... onde, quando eu estava a sair da faculdade e até ainda estava na faculdade, as entrevistas nessa altura eram muito baseadas em o que é que tu sabias fazer off your head, direto. Eu lembro-me de numa entrevista com um painel de 6 ou 7 pessoas, tudo gurus, tudo pessoas com quem eu admiro imenso, me virarem, naquela altura, virarem computadores para mim e dizer, olha para este bocado de código, o que é que tu vês de errado? Tipo, completa esta função, bora, on the fly. Hoje em dia fazemos isto remotamente e as pessoas usam o seu motor de busca preferido como ferramenta de trabalho. Eu lembro-me no 1 de Abril, acho que foi do 1 de Abril deste ano, que o Stack Overflow fez uma piada a dizer que ia começar a cobrar por copy and paste. Sempre que alguém fizesse copy and paste, eles tinham que passar a aplicar uma taxa. Os primeiros 10 eram de borla, mas depois a partir dali começavam a cobrar. Foi uma piada de 1 de Abril, mas que mostra, na minha opinião, revela exatamente o que é que aquilo é. Aquilo é uma ferramenta de trabalho. E por isso é que as pessoas vão lá fazer copy and paste de código. Stack Overflow orienta de programming? Claro. Mas é verdade. E o Copilot, o que está a fazer pegou numa das maiores bibliotecas do mundo de código, em algumas linguagens, que é o GitHub, e disse assim, então se eu agora minasse isto tudo e tentasse aprender a programar a partir daqui, why not? Não é criativo, não é. Mas a criatividade humana continua lá. Ele se calhar não cria nada novo que não esteja lá, mas também te digo, do ponto de vista de programas, para o comum das pessoas fazem em 80% do tempo, provavelmente existe excertos de código. Nós o que não fizemos foi ainda não colamos os bocados de código, o copy and paste, não é? Do Stack Overflow. Ainda não fizemos copy and paste daqueles 3 bocados e juntamos num programa. E ao fazer isto, se calhar, não é criatividade, mas produz resultados. Mais uma vez, é uma ferramenta. A minha visão sobre isso é que isto é uma ferramenta. Se calhar também não há fórmulas mágicas para aquilo que é chegar a uma solução completamente inovadora ou criativa, não é? Porque se calhar as pessoas que são mais criativas são as pessoas que iteram mais rápido e que experimentam mais coisas. Isto se calhar é uma forma também de acelerar o número de experiências. Mas pegando neste ponto da criatividade, e pensei, e agora para provocar aqui o vídeo, este tipo de ferramentas é extremamente útil para quem está a fazer ramp-up. É muito bom para quem está a entrar numa linguagem nova e começa a ser produtivo, não é? Não empanca nas coisas básicas. Mas eu imagino que isto, no nível académico, para o tipo de avaliações que os alunos hoje em dia são submetidos, e há muito controle sobre plágio e ferramentas que detectam plágio e não sei o quê, isto é exatamente o oposto. Ou seja, não vai haver nenhum aluno que não apresente logo N soluções
são todas plágio automaticamente. Então, se o Copilot sugeriu aquele pedaço de código, aquilo obviamente tem que já estar noutro sítio qualquer. Portanto, vai ser muito mais difícil avaliar essa questão da originalidade do código, num exemplo qualquer prático. O que também me leva a outro sítio, que é, nessa fase da carreira deles, se calhar isso também não é o mais importante. E se calhar também devíamos estar a avaliar a originalidade do código, se calhar devíamos estar a avaliar também a forma como procuram as soluções. E o escolher e a parte de research, de explorar, etc., se calhar é muito mais interessante do que o resultado final. E não sei se no futuro os testes nestas áreas se calhar estão mais focados no processo do que propriamente no resultado final. O resultado final vão chegar lá todos, se calhar. Okay. Eu lembro-me, eu só vou acrescentar um ponto, que é, o grande exemplo para mim é os compiladores. Eu nunca precisei de fazer um compilador, a não ser quando estive a estudar compiladores. Ainda hoje, o conhecimento que eu adquiri das máquinas de estado e tudo o que é necessário para construir um compilador ajuda no meu dia-a-dia. Mas se eu nunca tivesse feito um compilador, provavelmente nunca tinha adquirido esse conhecimento e nunca o apliquei na prática. Mas aplico indiretamente. E acho que na aprendizagem há dois momentos. E acho que tem que existir dois momentos. Acho que os alunos deviam começar cada vez mais... obrigar um aluno a não ter IntelliSense, hoje em dia, acho que não faz sentido. Mas, da mesma maneira que se calhar ele ter formação neste tipo de tecnologias é importante. Se calhar não no início. Há um momento para tudo. Ele tem que saber construir um algoritmo, construir uma lista ligada em C, se calhar é importante. E depois, num dia mais tarde, ele pega numa biblioteca lá .NET e faz list, não é? New list, e não se preocupa, mas sabe o que é uma lista ligada. Entendeu o que é a alocação de memória dinâmica de uma lista ligada e essas coisas todas. Para conseguir construir, depois, mais tarde, usá-la e saber se isso é eficiente ou não, senão depois temos a pessoa que não entendeu porque é que estavam os tiques do relógio ali a ser somados e subtraídos. Pronto, é assim que funciona. Mas Marco, eu ia só dizer que aquilo que estás a dizer evidencia um problema muito grande. Eu não sei se vocês têm ideia, mas eu quando fiz a minha licenciatura em Engenharia, eu tive, apesar de ter uma licenciatura em Informática, eu tive pelo menos 4 cadeiras de Eletrónica. 4 cadeiras de Eletrónica. E qual era o argumento? E mais 4 cadeiras de Eletrónica, 2 sistemas digitais, uma de Eletrónica analítica e mais 2 de microprocessadores. Portanto, tive 6. Isto foi só para garantir que tu não ias fazer overclocking no futuro. Exatamente. E já agora aprendi 2 tipos de sistemas diferentes. Hoje em dia discute-se se nas licenciaturas de informática se faz qualquer sentido que haja uma cadeira, que é o que há neste momento, de hardware. E já agora, deixem-me também acrescentar mais outra coisa para concordar com o que vocês estão a dizer. Eu lembro-me de andar a fazer programas em Assembly cujo critério de avaliação era o número de posições de memória que o programa ocupava em memória. Sim. Portanto, quanto menos instruções usasse e quanto menos espaço fosse utilizado. Agora, o que é que se passa hoje em dia? Hoje em dia, a malta programa contra a máquina virtual. Os garbage collectors tratam de fazer os releases dos objetos. É verdade. Se vocês forem perguntar a um estudante normal qual é a memória RAM que ele tem no computador, ele não sabe. E provavelmente só saberá se for fã de jogos, porque depois é capaz de achar que é chato não ter memória. E, portanto, há uma visão de desenvolvimento de informática, se calhar, também, cada vez mais distanciada destes problemas. Agora, dito isto, onde é que eu não estou de acordo? Bom, eu não estou de acordo que programar seja fazer a sopa da pedra, que é apenas ir buscar ali, junto vocês só conhecem a sopa da pedra, não é? Vou buscar um pedacinho de chouriço, um bocadinho não sei o quê, pronto. E eu acho que programar não é isso. Ok. Programar é muito mais interessante do que isso, porque tem a ver com eu conseguir conceptualizar um algoritmo para resolver um determinado problema. E depois, sim, claro, traduzir esse algoritmo numa linguagem que seja, enfim, entendida pelo tal compilador que o Marco estava aqui a falar. E, portanto, quando nós estamos aqui a falar de duas coisas diferentes. Uma é o assistente, a inteligência artificial, coisas como o Copilot, ajudar a fazer a tal sopa da pedra. E isso, eu direi, bom, enfim, se calhar a criatividade, vamos lá ver quando a malta... É uma ferramenta. No fundo, é um martelo. Aqui não interessa, mas está-se aqui a juntar os ingredientes e pronto. E juntar de uma maneira inteligente. Também, saber fazer sopa da pedra também requer alguma sapiência. Outra coisa diferente é eu conseguir conceber um algoritmo para resolver um problema. E aí, eu acho que
precisamos de uma outra inteligência artificial mais complexa. Porque não se trata só de resolver o problema, mas também resolvê-lo da maneira mais sofisticada. Trata-se de eliminar bugs. Há aqui uma série de outras atividades que estão ligadas à produção de código, nomeadamente isto, a codificação de algoritmos que requerem mais inteligência. Eu bocado estava a falar da programação genética, que, e já agora, já que deste o mote dos compiladores, já agora também baseada em ASTs, portanto, em Abstract Syntax Tree, não é? Portanto, de geração de código. E, de facto, de geração de algoritmos, não é? A partir de programa de código aleatório. Mas podemos também falar de utilização de inteligência artificial e de machine learning para reduzir bugs. Podemos falar de inteligência artificial para fazer testes de caixa preta, por exemplo. Podemos utilizar inteligência artificial para fazer debugging. Portanto, há aqui uma série de outras coisas onde eu acho que e por isso é que eu estava logo a começar há bocadinho, a dizer que tinha adorado este tema que tinha escolhido para a nossa conversa de hoje. Eu acho que há aqui um potencial gigante. E acho também, só para desculpa estar aqui a alongar-me um bocado, mas só para dizer que concordo totalmente com aquilo que o Zé Tó disse logo no início. Venha lá quem vier, não temos ainda maneira de substituir o humano nesta criatividade da programação. E é por isso que olha, usando aqui uma velha camisola que eu sempre gostei muito da Microsoft, que tem o seguinte label: Code is Poetry. Eu acredito que o que nos move também para este tipo de tecnologia é o facto de conseguirmos trazer a programação para muito mais pessoas. Okay? Portanto, pessoas que se calhar até agora consideraram este tipo de tópicos demasiado avançados ou muito fora daquilo que é a sua área de conforto, mas que são pessoas que se calhar com um bocadinho mais de ajuda podem fazer trabalho extraordinário. Eu volto a pegar no exemplo do condutor. Se me tirarem o controle de tração e o ABS, etc., eu não vou conseguir conduzir se calhar com a mesma eficiência numa pista ou numa coisa qualquer, não vou conseguir ter a mesma performance que um piloto, obviamente, não é? Mas se calhar com estas ajudas todas posso andar lá muito mais perto em termos de eficiência, não é? E nem toda a gente conduz mais rápido por competição. Há quem tenha que conduzir mais rápido por obrigação, por trabalho, não é? A malta que anda nas ambulâncias e suporte de vida, etc. Há uma série de áreas em que estas pessoas precisam destas ajudas todas e não vão ter o treino do piloto de Fórmula 1, não é? Para andar com uma ambulância. Portanto, é normal que este tipo de tecnologias tenha que aparecer e tenha que ser desenvolvida para nos permitir democratizar bastante mais este tipo de máquinas, o acesso a e a condução deste tipo de máquinas. Portanto, eu vejo um Copilot como uma excelente ferramenta para fazer ramp-up, para aprender, para um programador que se calhar está mais habituado a fazer a sua parte, sei lá, em .NET Core, mas depois tem ali uma série de outras ferramentas à volta que ele quer usar, sei lá, a build, né? Configurar uma build em YAML. Aquilo não é propriamente a praia dele. É uma área que, em vez de estar à espera que outra pessoa qualquer o venha ajudar com aquele componente, ele se calhar escreve 2 ou 3 comandos, 2 ou 3 comentários e espera por sugestões de como é que aquilo pode ser automatizado. E isto é apenas um bocadinho do tipo de problemas que surgem naquilo que é um projeto de engenharia hoje em dia, não é? São tantas peças diferentes, tantas componentes diferentes que nem toda a gente vai fixar. Nem sei se isso interessa, se ter essa memória, não é? Dicionário na cabeça de todos os comandos possíveis, etc. Isso não é um tipo de mais-valia, ok? Acho eu. Sabes que eu gostei muito do ponto que tu falaste, que é a geração automática do YAML de uma build, ou até mesmo do YAML da infraestrutura toda que suporta aquela aplicação. Curiosamente, de todas as ferramentas que andei a ver, inclusive o próprio Copilot, ainda não entraram por esse mundo. E acho que esse mundo tinha um ganho instantâneo e é bem mais fácil do que o problema que eles estão a tentar resolver agora. Porque eu, a partir do código, do tipo de código que
a partir quase da arquitetura desse código, dessa aplicação, no fundo. Gerar um YAML que me consiga distribuir aquilo num mundo containerizado, em microserviços, me consegue gerar toda a infraestrutura, a rede necessária, quem é que fala com quem, o quê, montar-me o deployment pipeline, 2 ambientes e tudo, com 3 ou 4 perguntas que eu podia até descrever em linguagem natural e lhe dizer, olha, monta-me aqui um pipeline com 3 stages, aprovação assim, para descrever textualmente. É uma coisa que normalmente que seria o requisito que o pobre do DevOps Engineer ia receber, não é? Ok, eu quero fazer isto agora para esta aplicação, quero montar este ambiente com este tipo de escalabilidade, com estas restrições de rede, assim. Ele gerava-me a infraestrutura, gerava-me os pipelines, montava-me o YAML todo e fazíamos check-in daquilo. Praticamente automático. E eu tenho pena que não tenham começado por isso, sinceramente, porque acho que isso não é algoritmo e trazia um valor imediato. E não é difícil, parece. Mas da maneira que estamos a contribuir cada vez mais com assets em texto, eu acho que nós passamos por gerações em que houve muito mais a tentativa de trabalhar graficamente a programação. Acho que estamos numa fase neste momento em que... Não, mas neste momento... Low code, no code. Sim, mas o source control tem tantas mais vantagens que tentamos sempre ter uma representação para efeitos de Git, histórico, etc. Um markup qualquer, no fundo. Sim, o markup é interessantíssimo, é importantíssimo. Não é? E, portanto, os notebooks como forma de programação são extremamente potentes. O desafio que nós temos, por exemplo, no projeto pode ser uma coisa do género. Há uma componente da aplicação que já existia, que é feita em .NET, já tem alguns anos. Depois há pessoas que estão a trabalhar em determinados problemas muito específicos de Data Science e fazem os protótipos em Python. E depois, em vez de estar a converter isso para outra linguagem de programação qualquer, para executar a inferência já em produção ou para montar um pipeline para reinforcement, todas essas bridges que é preciso montar entre a equipa de Data Science e a equipa que está a distribuir o produto Onyx podem ser muito mais simples. Sim, eu nem quero entrar por aí. Eu estou a tentar é que as pessoas estão a trabalhar na equipa com skills diferentes e estão a fazer commits, estão a fazer check-ins ao mesmo tempo nas suas linguagens de conforto. Okay? Eu peguei aqui um exemplo de Data Science, mas podia estar a falar, sei lá, no mesmo projeto tem uma integração com Teams ou com SharePoint e todas as livrarias e todos os exemplos que aquela equipa usa para fazer os provisionings no ambiente de SharePoint são tudo PowerShells. Então começamos a ter aqui já 3 linguagens. Já temos aqui Python, já temos PowerShell, temos .NET e o software tem que estar a ser construído da mesma maneira. Tem que estar a evoluir e tem que estar a fazer as builds e tem que estar a fazer tudo. E pelo meio ainda mete mais umas ferramentas feitas em Go para integrar... Foram buscar um projeto qualquer do GitHub, da equipa do Azure, e eles fazem aquilo em Go, e portanto eles também fizeram em Go. Portanto, Viva as REST APIs. Viva as REST APIs. Exatamente. E depois começamos a ter aqui uma panóplia tão grande de coisas que, se calhar durante o desenvolvimento de uma questão de velocidade, aquilo fez todo sentido estar em várias linguagens e cada um estava a contribuir diretamente na sua zona de conforto. Mas se calhar passado meio ano, está uma pessoa sozinha a manter aquele código. E essa pessoa que está a fazer manutenção e que tem que fazer uma correção e tem que fazer um fix qualquer, essa pessoa se calhar precisa bastante do Copilot para o ajudar a navegar naquele projeto que tem aquela panóplia de opções. E aí faz todo sentido, lá está. Mais uma vez, o ramp-up, a pessoa conseguir entrar mais rapidamente numa outra linguagem, este tipo de ferramenta pode ser bastante produtivo. Percebo o ponto. Não sei, não consigo imaginar uma equipa a sentir-se confortável a estar numa linguagem que não controla, em produção, a fazer correções, confiando quase cegamente num AI, mas percebo o ponto da aprendizagem. Isto é um facilitador para as dúvidas que ele tem e assumindo que a qualidade de output veio de fontes seguras e tudo. Sim. Isso leva-me ao segundo ponto que eu acho que nós temos que também falar. Já agora, nós falamos aqui de algumas tecnologias e se calhar ainda vamos falar de mais para quem nos está a ouvir. Vamos partilhar links para estas tecnologias todas na descrição, por isso deem lá uma vista de olhos se tiverem alguma curiosidade de ver algumas destas ferramentas que estamos para aqui a falar. Sim, o ponto que estamos aqui a falar inerente é importantíssimo, que é, então qual é a fonte? Isto foi treinado, não é? Quer dizer, para quem todos nos estão a ouvir estão a imaginar, ok, mas ele teve que aprender com alguma coisa. Aprendeu com código de outros utilizadores que estão no GitHub ou que estão há outros projetos. Há um projeto que é o Bayou, que até foi desenvolvido por
pelos investigadores americanos, financiado com dinheiro militar, da DARPA, no fundo, que também as pessoas contribuíam com código para ser analisado por aquela ferramenta e que depois iria ser, de alguma forma, influenciar a geração de código. Atenção, isto tem uma influência direta ou indireta. E o grande tema, e que se está a tornar até polémico, para quem nos está a ouvir, se fizer uma pesquisa sobre isto, sobre o Copilot, vai encontrar provavelmente alguns artigos exatamente a dizer, ok, o que é que acontece com as licenças, porque todo o código que existe online, open source, não é necessariamente todo igual a nível de licenciamento. Eu posso estar obrigado a tornar o meu código open source porque usei um excerto, nem que seja uma linha, do código que tinha um tipo de licença. E há vários tipos de licença. E, pronto, para quem está nos ouvir e que não é programador e não é arquiteto, possivelmente não se preocupa tanto com estas coisas. Mas, pronto, no meu caso em particular, como arquiteto e como programador, é um tema importante. E é um tema que eu consigo entender. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre, passando se calhar aqui para o Vítor, desta vez ao contrário, sobre os direitos e os impactos que tem estarmos a treinar. Então, estes modelos de geração de código que efetivamente estão a usar na sua aprendizagem licenças diferentes, o que é que isso faz do produto final e o que é que me expõe a mim, riscos de segurança, implicações de quem é realmente responsável. Mas há aqui várias questões éticas e de garantias de tornar isto real, que ainda estão agora a ser debatidas e que se calhar vão ser também debatidas aqui por nós, portanto, que acho que estamos mesmo no momento em que estamos a falar sobre isto. Por isso, toda a gente está a falar sobre isto. Vítor, o que é que tu achas? Epá, eu acho que é uma grande questão. Acho que esta questão é ortogonal em tudo quanto é inteligência artificial. Verdade. Porque não é só na questão da geração do código. Portanto, penso que até já há um ano atrás falámos aí num podcast sobre ética, não é? Se a inteligência artificial vai conduzir o carro atropelar uma pessoa, de quem é que é a culpa? É de quem fez o algoritmo? É do dono do carro? Ou é do próprio governo que deixou o privilégio para que deixasse o carro andar? Portanto, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que quando estes algoritmos recombinam, estes assistentes recombinam código que já existe, eu penso que isto não fere a propriedade intelectual. Mas isto é uma opinião. Okay. E porquê? Porque é uma opinião filosófica. Porquê que eu acho isto? Essencialmente porque eu acho que há determinado tipo de conhecimento que são da humanidade e, portanto, que são das pessoas. E se a pessoa está... podemos olhar para isto quando a pessoa... Mesmo o programador, não usando a inteligência artificial, quando está a construir um código, bom, ele provavelmente também irá lembrar-se de outro código que ele viu feito por outra pessoa, algo que leu num livro. E, portanto, nós não podemos ir por aí. Portanto, para mim, isso não... Não sentes que isso seja plágio, pelo menos. Plágio está seguro. Penso que não será plágio. Penso que não. Sinceramente. Por outro lado, acho que... Bom, e os riscos? Quem é que é responsável? Bom, em última análise, quem é responsável é quem vai pôr o código em produção. Ok. Porque, vamos lá ver, há como tudo, vemos como na maior parte das coisas na vida, existem vantagens e desvantagens. Portanto, por um lado, a pessoa vai buscar código que aparece ali, que vai ser feito com base em código de outras pessoas, mas esse código aparece com as virtudes e com os defeitos. Portanto, se esse código tem defeitos, o que vai ser gerado será também código com defeitos. E a responsabilidade é quem o utilizou. Garbage in, garbage out. Depois vai ser mais um plugin ou um bot no GitHub que vai analisar o pull request e vai dizer não, aqui há plágio, não pode submeter este, arranja lá outro e o Copilot vai arranjar outro. Na verdade, isso seria possível, não é? Quer dizer, ele recomendou-te este, mas se me dissesse, olha, não recomendes este, então bem, eu mudo aqui um bocado a coisa e dou-te outra opção. Ele de certeza que não tem só uma solução. Este tipo de algoritmos não dá uma solução para o problema. Isto não é um mínimo absoluto, tem que ser um mínimo relativo, por isso é procurar outra solução alternativa a esta. Chegamos aqui a uma coisa que é o que é mais importante? É o código ou é o processo para chegar ao resultado? Onde é que está o valor de uma empresa, de uma equipa, não é? E vamos, isto é um problema que de certeza absoluta na área da música está bastante mais
explorado, não é? Nós temos toda esta indústria dos samples, os DJs e o trabalho baseado noutros artistas. Tudo isto está a um nível e a uma velocidade de multiplicação muito maior na indústria da música. Se nós pensarmos num algoritmo deste género, tipo o GTP3, aplicado a uma festa, não é? Uma experiência viva, em que estão milhares de pessoas a assistir, e está um algoritmo destes a construir e a modificar em tempo real a sequência da música, dos samples, das variações, etc., com o feedback das pessoas. Isto é tudo baseado em coisas que já existem, ou seja, é tudo plágios, microplágios, mas como as pessoas que estão a fazer que estão a participar no evento que estão a contribuir na realidade para a evolução daquela música. O que é isto, não é? Em termos de novas formas de criação, não é? De co-criação. Que direitos é que têm estas pessoas? Que direitos é que têm os autores originais de determinadas partes? E eu penso que na música já existem formas de limitar o que é o tamanho da cópia para ser considerado plágio. E se calhar aqui nestas áreas do código vai acontecer coisas muito parecidas, não é? Porque as pessoas estão a tentar resolver determinados problemas e como o Vítor estava a dizer, há muita coisa que está disponível já online. E estes algoritmos vão se basear um bocado nisso. Agora também não sei se isso também não vai ser uma forma para destruir a propriedade de qualquer autor, porque desde que haja tantas cópias, tantas variações sobre aquele tema, que aquilo passa a domínio público automaticamente, porque já há tantas variações muito parecidas com aquela que aquela deixa de ter essa relevância. Sabem que eu acho que em programação eu não concordo com a análise de plágio, porque a realidade o que é? O código em si é que num texto escrito, pronto, o texto tem uma cadência, tem uma forma de escrita. Eu leio um autor, eu de vez em quando só olhar para uma página ou duas soltas, eu consigo dizer que é aquele autor, porque há uma identidade na escrita. Já agora, eu faço o mesmo com o código. As equipas que eu liderei, tendencialmente começaram a produzir todas um código muito semelhante. Não é por acaso. Mas se eu olhar para o código de outras equipas, eu consigo dizer logo que aquilo não é daquilo. Pronto, aquilo, vocês copiaram isto de algum lado. Não pertence ao resto do código que esta equipa está a fazer. A minha equipa não produz este código. Porque não é. Há um conjunto de princípios. Eu lembro-me até escrevemos alguns documentos em algumas equipas onde estive, os Team Principles, que diziam exatamente como é que nós identávamos código, como é que nós escrevíamos código, como é que a forma das variáveis devia ser escrita gramaticamente. E apareceu uma variável escrita à Yoda style, não é? Escrita ao contrário ou qualquer coisa assim, a pessoa começa-se a coçar todo e a ler aquele código. Por isso, existe alguma identidade, mas é isso que é patenteável? Não, eu não patenteio isto. E há patentes em programas, ok? Abordagens, algoritmos, isso aí eu acho que devia ser defendida a propriedade intelectual nesses pontos. Tudo o resto é um algoritmo, é uma abordagem que, mudando o nome das variáveis, mudando a indentação, mudando um bocado a ordem com que as funções estão a ser chamadas, e que vai dar exatamente a mesma coisa, de um momento para o outro deixou de ser um plágio? Será? É que senão, então, ninguém pode usar listas ligadas, porque não é? Estamos a plagiar tudo. Quer dizer, eventualmente vamos chegar a uma essência de um pattern. CQRS é um pattern, não é? Quer dizer, vamos fazer Inversion of Control, MVVM. Pronto, temos patterns mais abstratos, menos abstratos. Eventualmente vamos bater numa coisa destas e vamos estar a plagiar uns dos outros, não é? Temos uma framework, depois a forma como nós implementamos uma framework, há um best practice, houve alguém que escreveu um documento de boas práticas, e depois onde é que estamos a seguir a boa prática e começa a propriedade intelectual para lá da boa prática? Acho que fica muito difuso. Eu acho que a abordagem à aplicação é o valor das empresas. Quando uma pessoa cria uma aplicação, tem um propósito de negócio, e isso se calhar é patenteável. Uma abordagem de algoritmo pode ou não ser patenteável. Efetivamente construir uma coisa nova. Eu encontrei se algum de vocês descobrir um novo, quem inventou as redes neuronais, se tivesse patenteado isto, é uma abordagem, não é? Quer dizer, tudo isto foi construído em cima disso. Há outras, Convolutional Neural Networks, se calhar já dentro das redes neuronais, mudamos um bocadinho, era passível de ser patenteável. Mas agora, isto é aberto, o Vítor estava a dizer, não é? É do mundo, e por isso, se calhar, eu diria que não. E acho que estes algoritmos não deviam cair nisso, porque isto vai ser uma limitação da evolução
drástica. Agora, temos curiosamente, curiosamente, eu acho que esta questão do plágio no código nem é tanto o problema da proteção intelectual. Eu acho que é ao contrário agora. Agora é o GPL que tu não podes absorver. Aquele código que está a ser usado ou reutilizado como fonte, etc., está com uma licença que te obriga a outras coisas. Não é pelo... Eu acho que estamos a ponto que eu ia puxar. A parte interessante disto tudo, destes movimentos open source e tudo, é que na realidade é ao contrário. Eles é que estão a impor uma determinada licença aos outros. Não é pela questão do código ser uma coisa protegida. Não, é ao contrário. Eles estão a usar uma proteção para atacar quem usar aquele código sem usar a licença deles. É uma espécie de ideologia, não é? É, exato. Tens que pertencer à minha ideologia, senão não podes usar o meu código. E isso não... Para tornar viral também, exatamente. Não é? O open source, a adoção do open source ser mais viral. Foi. Eu acho que neste momento a maior parte das licenças já não são assim. Porque as pessoas também já perceberam que isto tem que ser... Se é para ser livre, é para ser livre. Não é para impor aos outros a minha ideologia e forçar os outros a ter que fazer GPL. Portanto, eu acho que a preocupação maior é mesmo essa. Nas empresas, a preocupação que nós temos de ter nestas coisas é garantir que em termos de conformidade das diferentes dependências, o código continua a manter determinadas características e pode ser vendido, pode ser usado de outras formas. E, portanto, mais uma vez, voltamos à questão dos plugins. Há alguns também há um plugin, acho que é o White Source, que faz exatamente isso, que ajuda-nos a perceber, no processo da build, ajuda-nos a perceber se, em termos de conformidade com as diferentes licenças que estão a ser usadas pelo software, pela build, se estamos a cumprir com... E quais são as licenças que nós estamos a levar atrás. Okay? Mas isso tem a ver com os packages que tu estás a incluir. Exato. E não tanto com o Copilot. Isso é um ponto importante. Pois, que é, o Copilot tem que fazer... Agora tens que fazer o outro plugin. Temos que inventar o outro plugin, que é o do plágio. Aplicado aqui ao... Mas eu, por acaso, do ponto de vista da transparência, não me parece que a gente já também está aqui a ir um bocado a dar umas lições, a ser um bocado, se calhar, a tentar dar lições aqui à malta do GitHub, mas pronto, correndo o risco de o fazer, acho que seria muito interessante o próprio GitHub auto-explicar também de onde é que veio aquele código. Olha, eu gerei este código fundamentado, principalmente, ou tipo, 80% da minha fundamentação foram nestas fontes. Queres um query plan, né? Queres uma espécie de modo query plan, um modo debug, e ele diz-te onde é que eu fui buscar. Mas já agora, deixem-me só aqui acrescentar que tem-se discutido muito isto, a questão da segurança, a utilização da AI, por exemplo, em microserviços. Um dos problemas que nós temos com os microserviços é o facto de existirem containers maliciosos ou mal intencionados. E face ao nível de isolamento, como é que eu posso então perceber se há um container que está... Como é que eu posso utilizar isto? Então, olha, uma das maneiras cá está é precisamente utilizar inteligência artificial, em particular algum tipo de redes de detecção de anomalias. E isto é outro tipo de utilização de inteligência artificial na programação, em que eu posso utilizar não só para detectar bugs, como posso até, neste caso, neste tipo de arquitetura, posso até utilizar ameaças de filtração, por exemplo, de microserviços. E portanto, à medida que as coisas vão abrindo, e que nós vamos incorporando código de terceiros, seja sob a forma de arquiteturas de microserviços ou outra arquitetura qualquer, também ao mesmo tempo também temos de ter mais cuidado e maior controle sobre a qualidade do próprio código. Aliás, tal como vocês estavam a dizer. Concordo e até acho que isso até daria um tópico interessante para um episódio. Começámos a fazer, porque a AI já está a ser muito utilizado para fazer monitorização ativa de infraestrutura, exatamente para detectar padrões anómalos que tipicamente são um sinal de perímetro de segurança comprometido. Por isso acho que isso também seria, sem dúvida, um tópico muito interessante. Eu acho que, a título de conclusão, e queria deixar só aqui nós ainda poderíamos, claramente este tópico dava para nos alongarmos ainda muito mais. Eu gostava só de deixar aqui uma perspectiva mais realista nossa, com os nossos ouvintes, do que é que realmente então nós sentimos que isto pode ser utilizado. Não sei, Zé, se queres começar por partilhar onde é que tu vês. Falamos aqui muito de sonhos e coisas muito, muito alto nível. Onde é que isto é realmente prático hoje? Não, onde eu claramente acredito que isto vai funcionar, e vi isso acontecer, por exemplo, no caso do Power BI, quando começou a aparecer o Q&A, portanto, que era
que era uma frase que qualquer gestor podia escrever e pode escrever. Quando tem um modelo publicado na net, o que ele faz por trás é constrói uma espécie de uma linguagem de interpretação do que é que a pessoa pode querer fazer sobre aquele modelo de dados. E as pessoas querem umas frases, eu quero saber as vendas por distrito no ano de tal. Era no Power Query, não era? Não, é Power BI mesmo. É mesmo na não, mas isso começou no já. Power Query. Eu já me lembro disso ainda. Bom, isso é o tipo de situação que faz o gap entre isto é o que eu quero perguntar e agora por trás ele vai tentar ligar as diferentes dimensões, etc. E constrói o DAX que faz aquilo. A pessoa nem percebe que é isso que está a acontecer por trás, mas aquilo graficamente faz isso. E este paradigma, não é? Está a passar agora para o Power Apps. Não é? Nós agora estamos no Power Apps e estamos a escrever umas expressões. Aquilo, por acaso, tem uma linguagem assim muito à la Office e, portanto, nós, a forma como podemos colmatar essa dificuldade, às vezes, de não saber exatamente a sintaxe, é exatamente usar o Power FX, acho que é assim que se chama agora. E há lá uma ferramenta que ajuda, que sugere como escrever aquela expressão. Portanto, tudo isto são tecnologias que estão a trazer o quê? Estão a trazer a possibilidade ao citizen developer, ao tal especialista numa determinada área de domínio, mas que não domina as linguagens de programação, mas vai começar a programar. E isto vai nos permitir alargar muito a base de pessoas que estão a contribuir para o desenvolvimento das novas soluções. Isso sem dúvida. E é uma das formas de alargarmos muito o número de pessoas que estão a construir soluções com base tecnológica, não é? É por aqui que eu acredito mais neste tipo de modelo. Um bom ponto de vista. Eu por acaso, já vou partilhar o meu. Eu não sou tão otimista de citizen developer passar a programar, mas eu já partilho o meu ponto de vista. Vou passar primeiro ao Vítor também para ouvirmos a perspectiva dele. Bom, eu tenho uma perspectiva um bocadinho mais otimista. Acho que a inteligência artificial vai ter impacto em todas as áreas da programação. Uma das coisas nós já vimos, que foi na parte de assistentes, portanto, assistir o programador, mas acho que vai ter impacto na própria geração de novos algoritmos, também já aqui falámos, por exemplo, através de programação genética. Acho que vai ter impacto na detecção de bugs, e já existem alguns produtos que fazem a detecção de bugs. Acho que vai ter impacto na segurança e na detecção de anomalias, nomeadamente em arquiteturas muito distribuídas. Também aqui se falou da parte de microserviços, mas eu acho que ainda vai ter impactos maiores do que isto. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos assim mais malucos, por exemplo, ajudando a fazer software mais intuitivo, ajudando a fazer software mais... Quero dizer, pegar num código que já está feito e conseguir torná-lo mais intuitivo, pegar num código que já está feito e conseguir torná-lo mais portanto, otimizado, conseguir torná-lo mais ergonómico, por aí fora. Eu acho que tenho aqui uma visão talvez benévola. Acho que esta parte da inteligência artificial e engenharia de software e desenvolvimento de software que vai ter um grande boost, já está a ter um grande boost e vai continuar a ter. Onde é que eu não vejo nada? Bom, eu acho que mesmo assim vivo o programador humano porque onde eu não vejo voltar da área na parte realmente da criatividade. E, portanto, aquela solução louca, out of the box, para resolver um determinado problema, eu acho que essa não virá da programação genética, nem das redes, nem do machine learning. Acho que não virá daí. Ok. Bom, sim, já estás também com uma perspectiva de futuro interessante, Vítor. Eu sou sincero. Eu não estou... Eu acho que neste momento as coisas ainda não estão suficientemente maduras. Acho que está-se a criar aqui uma ambição demasiado grande sobre isto vir a programar, efetivamente. Eu acho que o caminho Citizen Developers ainda é muito na ótica do low-code, no-code. Acho que a grande aposta está a ser por aí. E acho que esta tecnologia ainda não substitui de uma forma tão boa a programação usando low-code, no-code. Nem a programação low-code, no-code consegue resolver ainda esse problema. É muito técnica. Eventualmente para coisas ligeiras é relativamente simples, mas para a construção de aplicações mais complexas isto não substitui de longe a promessa do o programador praticamente chega aqui, escreve textualmente uma descrição e uma assinatura do método e o método todo aparece. Eu acho que isso funciona para uma percentagem que ainda não está
não segue a regra de Pareto. Isto ainda não resolve 80% das ocorrências de programação. Nem que seja com os poucos 20% que consiga produzir de código. Agora, acho que para certos patterns, onde eu pessoalmente já construía snippets para programar, porque há coisas que são sempre iguais, ok? E ligações de sockets, coisas... Eu fazia download de snippets, tinha o meu Visual Studio cheio de snippets e não era por acaso. É porque realmente há código que não me interessava muito andar a escrever todas as vezes, porque quero seguir aquele pattern, quero implementar essa forma de código. E claro, está em cima disso. Temos efetivamente toda a componente de arquitetura que isto não complementa ainda. Por isso eu acho que para conseguirmos produzir ainda precisamos de um bocadinho mais de espaço e de crescimento, mas acho que também estamos no momento certo para isso, que é isto. Estas tecnologias, algumas delas até já são antigas. Eu acho que para algumas coisas estamos muito maduros, e para não deixar também só uma parte derrotista, se calhar, nós falamos dos testes automáticos. Eu já uso geração de código para testes há imenso tempo. Há ferramentas dentro do Visual Studio que já faziam isso, faziam diretamente os asserts todos. Eu dava-lhe uma função e dizia, olha, testa-me esta biblioteca, estas classes. Ele gerava um conjunto de testes já automáticos, pelo menos para fazer variar os inputs todos e tudo. E isso era bom. De vez em quando gerava um bocado de lixo, mas seguindo a regra de Pareto estava bom. Resolvia-me, eu pagava-me 2 ou 3 testes, 2 ou 3 asserts que estavam lá e uma porcentagem pequena do que foi gerado e conseguia reaproveitar mais de 80%. Estou-me a lembrar do Mabel também, que até é uma ferramenta para automação, para testes automáticos para equipas Agile, também é porreiro. Há algumas ferramentas open source, algumas free também, para fazer este tipo de coisas. O Kite para geração, quase como um assistente efetivo, como o Vítor estava a dizer. Há algumas... esqueci-me também da análise estática de código, que o Visual Studio já faz há anos, automaticamente, com mais ou menos inteligência, e que nos ajuda. Eu uso isso imenso nas equipas onde trabalhei. Tínhamos sempre Code Analysis ligado como parte da nossa build e faz parte. E hoje em dia o GitHub tem imenso disso. Eu tenho imensas add-ins na minha conta de GitHub que estão a monitorizar se eu me esqueço de uma chave, por exemplo, no código, porque meti para fazer um teste, depois esqueci-me de a tirar de lá e fiz commit nisso. Para saber que tenho que rodar aquela chave, tenho que invalidar aquela chave, porque agora, pronto, ficou num repositório público e ele avisa-me logo, recebo um e-mail com um alerta. Por isso, há aqui um conjunto de análises estáticas de código com AI que são muito interessantes e que já são antes até do Copilot, já existem. Por isso eu acho que para este tipo de coisas o Copilot não é um passo tão grande, na minha opinião, um passo mais pequeno, mas que tem muito valor e que, como nas outras todas, foram um passo para chegar ao Copilot. Este aqui é um passo para nós chegarmos às visões que o Vítor estava a dizer, que eu concordo com elas. Acho que nós vamos lá chegar, mas eu acho que ainda estamos um bocadinho maduros, parece-me. Com isto, se calhar, avançamos para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, segmento que faz parte dos nossos episódios, onde nós vos trazemos 3 notícias que sentimos que foram relevantes, de alguma forma, e partilhamos os nossos comentários sobre os mesmos. Não se esqueçam que os links, como é habitual, estão todos publicados na descrição do episódio, se quiserem ler as notícias ou as bibliotecas, ou, no fundo o que nós estamos a falar, para vocês se integrarem completamente. É só seguirem então os links na descrição. Zé Tó, passo-te a palavra para abrir hoje a nossa rúbrica. O que é que se traz para nós hoje? Ora bem, eu trago aqui um download bastante interessante, mas promete aqui uma coisa que é construir modelos em 10 minutos. E não é muito diferente daquilo que está no Custom Vision no browser, online. Mas neste caso aqui é um download e que traz lá dentro todo um ambiente gráfico para estar, por exemplo, com crianças, para ensinar como é que podemos treinar uma rede neuronal com fotografia, com a câmera, com a webcam. Portanto, é bastante ferramenta para começar a fazer classificação ou de plantas, ou de gestos, ou de sinais, etc. E começar a brincar com isto e construir um modelo que rapidamente consegue
consegue ser usado numa app ou numa aplicação que precise de classificação de imagens, detecção de defeitos, classificação de animais, coisas desse género. Portanto, a ferramenta chama-se Love, Love, e o endereço fica aqui no site. Boa. Mais uma maneira de nós automaticamente classificarmos as fotografias que nós fizemos nas férias, ou então da malta estar em casa agora, mas também dá. Este tipo de ferramentas, por acaso, de imagem, tem andado a crescer imenso. Acho incrível como tem surgido cada vez mais, e mais bibliotecas labeled, por isso é muito, muito engraçado. Obrigado pela partilha. Pode ser bom para explicar à mãe como é que funciona esta coisa do machine learning. Pode ser bom para ensinar crianças como é que funciona isto. Sim, senhor. Obrigado, Zé Tó. Vítor, passo a palavra a ti. Que notícia, o que trazes para nós hoje? Opa, olha, trago aqui uma coisa que eu adorei ver, porque me parece uma ideia muito simples, mas com grande eficácia. Uma das coisas que se tem, um dos problemas que se tem quando se analisa grandes quantidades de dados, como é o caso de dados de cibersegurança, portanto, em que o objetivo é detectar anomalias, portanto, intrusões, portanto, há um nível de conforto, de posicionamento da rede, depois quando acontece uma intrusão, portanto, isso é encarado como anomalia, enfim, obriga a monitorizar uma grande quantidade de dados. Então, o que é que eu acho muito interessante nesta proposta? O que eles fizeram foi transformar dados em música. E então, digamos que a música toca de forma constante, e quando há uma anomalia, portanto, há uma ruptura na música. Portanto, exatamente. E, portanto, isso é, eu estava a dizer, é uma ideia simples, mas absolutamente criativa e original. E então, basicamente, nós conseguimos facilmente imaginar o gestor de cibersegurança de uma empresa que está no seu gabinete a ouvir música, convertida dos dados de detecção do tráfego da própria rede, e de repente quase aparece uma invasão e de repente a música é interrompida, por exemplo, com um pico da música, tipo um boom, uma coisa qualquer. E eu achei esta ideia uma maneira muito porreira no fundo, de fazer análise de dados. Recomendo a todos que vejam este artigo, que é bastante... Aliás, é o artigo datado do dia de ontem. Muito interessante. E eu estou a pensar, porque o ser humano tem habituado a ouvir harmónicos e processas a harmonia no teu subconsciente. Tu não processas essa parte com o teu consciente. Quer dizer, podes processar como tudo, não é? Pode ser consciente. Mas tu facilmente estás a ouvir música em background e ocupares o teu consciente com outra coisa. Mas se essa música sair fora de tom, qualquer coisa estiver estragada na música, tu instantaneamente o teu subconsciente vai-te lançar um alerta tipo, olha, está qualquer coisa de errado, porque eu estava bem relaxado aqui a ouvir esta música e de um momento para o outro aquilo está completamente fora de sintonia, e isso é notório por qualquer pessoa. E é uma maneira de visualização de dados interessante, que não é visualização, é audição, mas funcionaria muito bem. Olha, grande ideia. Isto são ex-alunos de Carnegie Mellon. Portanto, eles na verdade não veem os dados, eles ouvem os dados. Eu acho isso brilhante. Muito giro, que grande ideia. Gostei, sim senhor. Obrigado, Vítor, pela partilha. Eu trago-vos hoje um artigo, por acaso não é recente, mas que já estava na minha calha para ler há algum tempo e estava aqui a falar das coisas. De vez em quando vou lendo, sai tanta coisa sobre o GPT-3, como é evidente, eu vou lendo isto aos bocadinhos, vou lendo um bocado e depois sobre outras coisas e depois leio mais um bocadinho sobre o GPT-3, e havia um artigo que a Microsoft, até o Zé Tó já tocou neste ponto, tocou na parte da nossa discussão sobre produção de código, que é dentro do que é o Microsoft Power Apps. Existe uma linguagem que está a começar a ser difundida, se calhar um bocadinho mais, e o artigo exatamente fala sobre isso, que é o PowerFX. E o PowerFX é uma sintaxe onde a pessoa pode dizer, como o Zé Tó deu um exemplo mais tarde, mas pronto, eu repito aqui um exemplo qualquer, é que seria, encontra-me produtos onde o nome começa por criança. E depois eu quero fazer um filtro dentro do campo BC Orders, em que tem que começa com o left do product name, tem kid, ou criança. Ok, isto aqui seria a construção sintática neste caso do PowerFX, não é DAX, mas da query que eu quero fazer dentro da Power Platform. Escrever isto com linguagem natural, já agora
hoje em dia já pode ser usado usando os modelos GPT-3 que foi desenvolvido pela OpenAI. E esta forma de um utilizador descrever o que quer naquela página e ele depois construir a query para trás, eu acho isto muito interessante. A promessa neste artigo que a Microsoft faz de começar a usar este tipo de abordagens, o Powered by GPT-3, em mais produtos e se calhar até utilizando mais também a Power Platform e esta framework que está para dentro da Power Platform nos outros artigos, é um bocado o que está a ser discutido aqui. É interessante o potencial e constrói muito em cima do que nós estivemos a falar no episódio, na minha opinião, e até a própria opinião que o próprio diretor estava a dizer do Citizen Developer. Eu também acredito nisto. Eu acho que todos nós somos programadores. Há uns que programam mais em C, outros programam mais visual, mas todos nós neste momento estamos a programar de uma forma ou de outra. E quem está mais reticente em fazer isto sente muito o impacto dessa decisão, eu acho. Acho que hoje decidir que não quero saber sobre tecnologia, não quero, sentimos-nos muito pouco autónomos. E isso é mau, não é? Sentimos-nos mal, sentimos um pouco excluídos. Por isso é que eu digo, a partir do momento em que é como hoje em dia não saber ler é uma exclusão muito grande do montão do mundo de informação. Por isso acho que programar está a começar a se tornar uma exclusão tão grande como ler. Por isso este tipo de ferramentas que fazem com que o programar seja mais fácil é uma forma de inclusão de mais pessoas com acesso à autonomia de realizar tarefas. Por isso eu gosto muito deste tipo de artigos, porque me mostra um bocado essa perspectiva. Eu acho que para este tipo de coisa o Citizen Developer faz todo sentido. Acho que os programadores vão continuar a fazer os outros tipos de ferramentas e não é só fazer caixas para low-code, no-code programs para poderem arrastar lá para dentro uma nova caixa, criar novos padrões, criar novos paradigmas e novas arquiteturas. Eu acho que aí ainda estamos longe, mas sem dúvida que nós precisamos de mais ferramentas destas, precisamos chegar a mais pessoas, senão vamos estar a excluir pessoas deste mundo tecnológico, o que é mau e não é o que nós queremos. É um bocado a partilha que tinha para vocês hoje. E assim terminamos mais... Obrigado. Assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais cheias de conteúdo. Um obrigado enorme, mais uma vez, por uma conversa ultra interessante aos meus parceiros neste sofá virtual, ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Vítor. E ao José António Silva. Obrigado, Zé. Obrigado, Vítor, e obrigado, Marco. Obrigado a ambos. É sempre um enorme prazer gravar estes episódios convosco. Obrigado, claro, a todos que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. Caso tenham temas que gostassem de ver discutidos em próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos muito interessados em vos ouvir. Basta-nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para mais um episódio, como é habitual, dentro das 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.